Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar. Oi, bom dia para você. O Agro Record News está no ar e a gente fala de um prato que é a paixão de muito brasileiro. Estou falando do arroz com ovo. Está mais caro, viu? Porque os preços do arroz e do ovo dispararam nos supermercados. Um pacote de 5 quilos de arroz custa R$ 36,90. 2 quilos da mesma marca podem ser comprados a R$ 18,00. Não tá fácil. Dá para ficar sem arroz em casa? Então, é um componente básico da alimentação do brasileiro. É difícil a gente ficar sem arroz, né? E o ovo? A bandeja de ovos brancos com 20 unidades aqui custa quase R$ 18,00. Com o preço dos ovos nas alturas, tem quem prefira criar as galinhas. Tem galinha lá na roça, então eu pego lá. Fica mais barato, né? Fica mais em conta. O famoso roscovo, ou melhor, o tão simples e gostoso arroz com ovo, está mais salgado. Pelo menos para o bolso do trabalhador. Está difícil manter esta combinação na mesa do brasileiro. De acordo com pesquisa do IPEAD, somente aqui em Belo Horizonte, o preço do arroz aumentou 33% na comparação entre agosto de 2023 e janeiro de 2024. E o ovo não fica para trás. Depois de sofrer uma ligeira queda nos preços no ano passado, ele voltou a subir no início deste ano. Em agosto de 2023, o pacote de 5 quilos de arroz chegou a custar R$ 25,00. No mês passado, o preço médio foi de R$ 32,00. A dica para o consumidor é pesquisar e, se possível, deixar para fazer as compras a partir do dia 20 de cada mês. Tem períodos durante o mês que você tem uma elevação de preço, geralmente na primeira semana que as pessoas recebem o salário. O IBGE divulgou a inflação do mês de janeiro e a compra de alimentos foi o que mais pesou no aumento de preços. Comida e bebida tiveram o maior reajuste desde 2016 no índice que é referência do governo. Vamos ao IPCA de janeiro. Ficou em 0,42% ao mês. Os vilões do índice de inflação medido no IBGE são as frutas e as raízes e tubérculos, como a batata e a cenoura. O arroz e o feijão também foram um destaque em aumento de preço. De acordo com o IBGE, tanto nos meses de dezembro e janeiro, o grupo de alimentações e bebidas ficou como destaque nas medidas para a inflação. De acordo também com o Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, os alimentos tiveram impacto por conta das altas temperaturas e de fortes chuvas em diversas regiões do país. Este é o maior aumento no item alimentos e também no item bebidas nos últimos 8 anos. A Luciana tem feito as compras de mercado com uma lista na mão e o panfleto de promoções na outra. Assim ela não leva o que não precisa e vai atrás do que tem preço mais justo. Começo a olhar as coisas, eu acho que precisa tudo. Aí quando vai pagar eu vejo que arrombou bem o orçamento, né? Então tem a listinha para eu seguir e às vezes eu faço comparativos aqui no celular com outro mercado para ver se vale a pena, né? Eu faço relação custo-benefício. Porque às vezes não vale a pena, eu vou sair daqui, vou até andar 1 quilômetro, 2, por causa de R$1, não, aí eu já faço tudo por aqui, normalmente eu faço tudo aqui. Este economista explica que a alta dos alimentos tem sim impactos sazonais relacionados ao clima ou à safra, mas há um aumento de preços relacionado a custos, que não volta mais. E por isso, as compras de comida cada vez mais caras comprometem a qualidade de vida quando pesam mais. O preço dos produtos agrícolas, eles acabam sendo muito função do clima. Então, alguns produtos eu estou na safra e aí eu tenho um excesso de oferta. Alguns produtos eu estou fora da safra e eu tenho uma quebra de oferta, né, uma redução da oferta. Em economia é sempre isso. Quanto mais eu oferto, menor o preço. Quanto menos eu oferto, maior o preço, né? Na casa dela, há renda para lidar com estes reajustes. Diferente para quem tem orçamento apertado e começa a cancelar itens essenciais de consumo. Neste caso, o que fazer? A gente está comprando aquilo que a gente vai consumir na semana, para não ter problema de estragar, para não desperdiçar. E aí também a gente vai vendo os preços, né?
Pode ver pinchincha aqui, pinchincha ali. Vamos em mais de 2, 3 mercados. A gente percebe que os preços vão aumentando, a quantidade vai diminuindo e a gente realmente não consegue acompanhar, né, esses ganhos, né? E vamos se virando nos 30 aí para equilibrar. Se o orçamento está apertado de verdade, são poucas as saídas. É preciso criar renda extra. Cursos técnicos e profissionalizantes podem ajudar a ganhar melhor. Aquela moça que é uma empregada doméstica, se ela fizer um curso de babá, a babá ganha mais que a empregada doméstica. Se ela fizer um curso de auxiliar de enfermagem, a auxiliar de enfermagem ganha mais que as duas. Então, a educação no médio prazo, a sua capacidade de gerar renda com qualidade faz muita diferença. Então, no curtíssimo prazo é cortar gasto, não tem jeito, é fazer bico, não tem o que fazer. No médio prazo, só educação. E a gente segue falando dos preços dos alimentos. As recentes chuvas têm prejudicado a safra de arroz no sul do país. E, claro, isso tem impactado na comercialização no campo. O fenômeno El Niño prejudicou a produção do seu Antônio. Ele cultiva arroz na região metropolitana de Porto Alegre. Mas as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado atrasaram o plantio. O impacto é sentido agora, na época da colheita. A gente tinha que plantar comecinho de outubro, né? E a gente terminou plantando quase fim de novembro. Parecia que a gente não ia conseguir plantar, mas um pouco, meio atrasado, mas a gente plantou. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo aponta que a saca de 50 quilos voltou a ser negociada na casa dos R$100. Bom para o produtor, que deve faturar mais. A produção que se espera boa e a qualidade do grão também, porque ele encheu bem, e o preço também nos ajudou, né? Além da oferta e a falta, né? Porque faltou o produto, o arroz subiu. Quem vem ao supermercado já percebeu, o arroz está cada vez mais caro. Um saco como este, de 5 quilos, está custando cerca de R$33. Preço que só foi registrado no início da pandemia em 2020, quando o mesmo saco saltou de R$15 para R$40. E o atraso na produção do cereal pode contribuir para uma nova alta. É que o Rio Grande do Sul produz quase 70% do arroz vendido no Brasil. A área plantada cresceu, mas as mudanças climáticas atrasaram a colheita. E o mercado internacional também não ajudou. A Índia, que é a principal exportadora de arroz, proibiu a exportação de arroz. E com isso o preço internacional aumentou. Enquanto os preços não caem, o jeito é substituir para economizar. Eu comi arroz integral. O arroz integral é 20% ou 30% mais caro. Então agora eu comecei a comer o arroz o comum, né? Eu equilibro com a massa, que é um carboidrato também, e fico por aí, né? Porque realmente deu uma boa subida aí o arroz. O preço da saca do milho está na casa dos R$62. E a expectativa é de reajustes positivos nas próximas semanas. Desde o início de fevereiro, o indicador do milho Exalc BMF Bovespa Campinas vem operando na casa dos R$62 a saca de 60 quilos. Segundo pesquisadores do CPEA, na semana mais curta por conta do recesso de carnaval, os preços do cereal seguiram com pequenas variações e o ritmo de comercialização esteve ainda mais lento no spot nacional. Enquanto consumidores continuaram utilizando os estoques, os produtores avançaram com os trabalhos de campo. As atenções agora estão voltadas à colheita de soja e à consequente redução na oferta de transporte, o que, por sua vez, tem elevado os fretes para o milho. Caso esse cenário se intensifique, os preços do cereal podem ter reajustes positivos nas próximas semanas. Os produtores já encerraram a temporada de cebolas no sul do país. Para atender a demanda interna, o Brasil passou a importar o produto da Argentina. A safra 2023-2024 de Guarapuava, Irati, cidades do Paraná, foi praticamente encerrada em fevereiro. E, no geral, produtores obtiveram boa rentabilidade, com preços médios bastante acima das estimativas de custos de produção. Em Baraúna, no Rio Grande do Norte, a temporada se encerrou com o retorno das chuvas e os resultados também foram favoráveis. Como a oferta está em movimento de queda por causa do encerramento da temporada, o Brasil agora começa a receber as primeiras importações de cebolas argentinas.
Você sabe como é todo o processo para o leite chegar até a prateleira do supermercado? Um sistema simples e todo automatizado garante a qualidade do produto. Por aqui, tudo é automatizado. Desde a ordenha em sistema carrossel, com 72 animais simultaneamente, até o envase do leite tipo A. O processo para tirar o leite dura 8 minutos e meio. De lá, segue diretamente para o laticínio, por onde passa pela pasteurização e envase. E todo esse processo é rápido. Quando o caminhão encosta do lado de fora, o nosso leite entre a vaca e o envase final, nós estamos a menos de 250 metros. Então isso favorece uma logística muito rápida entre o leite sair da glândula mamária da vaca e poder chegar na garrafinha. Então nós conseguimos produzir um leite do dia, entre sair da vaca e chegar na garrafinha, ele pode ter menos de 2 horas de intervalo. Nesta fazenda, a maior produtora de leite do Brasil, são envasados em média 10 mil litros por hora. O prazo de validade do produto embalado é de apenas 14 dias. Por isso, a venda e a logística de entrega também têm que ser eficientes. Um dos modelos é a pronta entrega. O caminhão já carregado visita os clientes, faz a venda e deixa o produto na hora. Existe um outro modelo que a gente chama de pré-venda, que é o vendedor passa num dia e a gente entrega no dia seguinte. É realmente muito ágil. Assim a gente garante o máximo de frescor. Além disso, o consumidor ainda tem outro benefício importante. Os parâmetros de qualidade do leite cru são bem restritivos e no tipo A existem menos bactérias. Cuidados que são diferenciais no mercado e conquistam cada vez mais o consumidor. As estimativas para a safra de soja brasileira foram reduzidas pelas principais consultorias de mercado. A produção brasileira de soja em 2023-2024 deverá totalizar pouco mais de 149 milhões de toneladas, com retração de 5,5% em relação à safra da temporada anterior, que ficou em mais de 157 milhões de toneladas. A atual estimativa foi divulgada pela consultoria Safras e Mercado, que fez ajustes nas produtividades médias esperadas para estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, após alguns estados registrarem baixa umidade e temperaturas elevadas nos últimos 3 meses do ano. As chuvas de dezembro trouxeram um ambiente mais favorável ao desenvolvimento das lavouras, principalmente nas áreas que foram semeadas mais tardiamente ou replantadas. Já para a Conab, a produção brasileira de soja deverá totalizar 149 milhões e 400 mil toneladas na temporada 23-24, recuo de 3,4% na comparação com a temporada anterior. A projeção faz parte do 5º levantamento de acompanhamento da safra brasileira de grãos, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. Outra estimativa divulgada foi feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que projetou a safra brasileira em 156 milhões de toneladas. Para a Argentina, a previsão é de produção de 50 milhões de toneladas. O mercado esperava número de 153 milhões para o Brasil e de 50 milhões e 800 mil toneladas para a Argentina. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicou ainda que a safra norte-americana de soja deverá ficar em 113 milhões e 350 mil toneladas. Os números foram mantidos na comparação com janeiro. A ferrugem asiática chegou mais cedo para a safra de soja 2023-2024. Em Rio Verde, Goiás, o Sindicato Rural ajudou os produtores a monitorar a doença. Em muitas lavouras da região, a soja já está assim, na fase de floração. Mas é preciso ficar de olho na ferrugem asiática. Nessa safra, a praga chegou mais cedo. A ferrugem asiática chegou no Brasil em 2001 e, caso não controlada, pode prejudicar em até 90% da produtividade. Desde então, os produtores ficam em alerta. Rio Verde é o 2º maior produtor de soja do Brasil e isso aumenta ainda mais essa responsabilidade. E para ajudar os produtores da nossa região a combater essa praga, o Sindicato Rural de Rio Verde, em parceria com o GAPS, Grupo Associado de Pesquisa do Sudoeste Goiano, Universidade de Rio Verde e Checap Rural, reabriu o laboratório para monitorar a doença.
Basta o produtor trazer as amostras de folhas em sacos plásticos, como esse aqui, informando a data do plantio e variedade. Durante o monitoramento das lavouras, o produtor ele deve retirar as folhas, preferencialmente do bacheiro da cultura, de preferência também aquelas folhas maiores que saem da haste principal, porque são as folhas mais velhas. E nessas folhas mais velhas é onde a gente vai detectar primeiramente a ferrugem. Então, durante o monitoramento, recolhe essas folhas, acondiciona em sacos plásticos e amarra bem eles para reter a umidade. Depois disso, traz até o sindicato para que a gente faça as análises para eles. Através da análise aprofundada é possível saber se a amostra está contaminada ou não. A ferrugem asiática ela pode trazer prejuízos que ultrapassam os 90%. Tá? Hoje a gente tem observado em situações de campos prejuízos entre 10% e 20%, mas ainda mais em um ano onde as margens estão apertadas, qualquer perda já é muito significativa, né? Então a ferrugem asiática, como ela tem um alto potencial de dano, que a gente tem observado aí até 20% de dano comumente nas últimas safras, a gente recomenda que faça muito bem feito esse monitoramento e também faça o manejo preventivo com a utilização de fungicidas que tenham eficiência comprovada. O serviço é de graça para o produtor e as análises saem até no mesmo dia. Se caso a amostra for confirmada, o produtor é orientado a monitorar a área e fazer manejos adequados. O primeiro ponto é o objetivo aqui do laboratório, né? O produtor ele fazer o monitoramento das suas áreas, né? Esse monitoramento através de coleta de folhas e trazer para o laboratório para fazer a identificação. No campo, muitas vezes a gente erra nessa identificação, então por isso o objetivo do laboratório é para orientar o agricultor. Caso for identificado, né, então esse produtor não é divulgado nome e propriedade, né, apenas a região onde ocorreu, né, ele pode ficar tranquilo sobre isso. Então, quando ocorre, aí vai divulgar a região, né, da presença dessa doença e não só da área do agricultor, mas também dos seus vizinhos na região como um todo, orientando a questão do momento das aplicações, dos intervalos entre as aplicações e o que utilizar e de forma correta. Então, com isso, ele consegue conter aí o avanço da ferrugem e não ter nenhum dano significativo na sua produtividade. O mercado de suínos está reagindo e o poder de compra do produtor aumentou. O poder de compra de suinocultores paulistas frente aos principais insumos utilizados na atividade, como milho e farelo de soja, vem crescendo desde janeiro. Segundo pesquisadores do CPEA, esse cenário é resultado das desvalorizações dos insumos, que têm superado os recuos observados nos preços do suíno vivo no mercado independente. No caso do animal vivo, os preços iniciaram fevereiro em alta, influenciados pela maior demanda de frigoríficos, que buscaram repor estoques de carne suína, tendo em vista a procura pela proteína mais aquecida na ponta final. Entretanto, com a entrada da segunda quinzena do mês, período em que sazonalmente a demanda doméstica se enfraquece, em razão do menor poder de compra do consumidor, compradores se afastaram da aquisição de novos lotes de animais, contexto que resultou em queda de preços. A produção de mel conquista cada vez mais espaço em Campos dos Goitacazes, no interior fluminense. E com a alta demanda, é preciso ter cada vez mais apicultores. Uma pequena engrenagem numa fábrica das mais produtivas. O combustível aqui é a boa relação entre o homem e a natureza. As abelhas entraram na vida do Rogério há mais de 30 anos. O proprietário deste apiário, na Baixada Campista, no norte do estado do Rio, busca agora ampliar o número de produtores de mel na região. A gente tem uma demanda gigantesca de produto, que é o mel, que é o pólen, que é o própolis, geleia real, mas nós não temos produtores, não temos pessoas que de repente ainda não têm essa vontade ou não sabem como fazer. É simples, é fácil, o custo de se iniciar é também muito simples, os cursos são gratuitos, na verdade, não se cobra nada, tudo na intenção de que a gente aumente a quantidade de produtores, aumente a quantidade de pessoas que queiram participar da apicultura para servir para a mesa da população um produto de qualidade.
Segundo a Secretaria de Agricultura de Campos, existem cerca de 40 apicultores interessados em oficializar a produção de mel no município. De acordo com a Emater, isso representou uma produção de 2.700 quilos em 2023. Em toda a região norte fluminense, a fabricação chegou a 51.250 quilos. Diante da rentabilidade deste mercado, o poder público está buscando formas de incentivar o setor. Custo muito baixo. As abelhas, na verdade, você pode capturar ou comprar, que a gente também fornece os enxames aqui, mas o custo é pequeno e a produção é gigantesca. A gente fala assim que o custo hoje, você gasta em torno, sei lá, de R$700 para montar um equipamento, entendeu? Uma abelha que dá 100 quilos de mel para você por ano, uma colmeia apenas. Uma colmeia com 100 quilos a R$70 o quilo, deu R$7.000, não é isso? Ou seja, você gastou 1.000 e produz 7, você teve 6.000 de lucro, isso em um ano. Não existe nada no agronegócio hoje que tenha, em curto prazo, esse rendimento que a abelha te dá. E simples, um cursinho de 3 dias você já tem uma noção de como trabalhar com a abelha. Uma boa relação é criada a partir do respeito. Por isso, para conhecer as abelhas, nada de se arriscar. Usar o EPI adequado é essencial para o manejo correto das colmeias. O clima é um dos fatores que pode impactar na produção de mel. Neste apiário, o calor intenso gerou uma queda de 80% na produção no ano passado. Caso as mudanças climáticas fiquem mais estáveis, a expectativa é que o que foi produzido no ano passado seja dobrado. Gustavo também foi conquistado pela paixão do pai. Cursando engenharia, acompanha na teoria e na prática o impacto das mudanças climáticas na vida das abelhas. Mesmo sem contar com o clima favorável, a produção chegou a 500 quilos no ano passado. As abelhas, elas são animais que interagem muito com a flora e com a fauna também, mas muito com a flora. E o que acontece? Quando a gente tem calor muito intenso ou chuvas muito intensas, isso acaba afetando as plantas. Algumas plantas não conseguem se desenvolver, algumas flores não conseguem brochar, entendeu? Então, as abelhas acabam sentindo muito isso. Elas não conseguem coletar o pólen, elas não conseguem pegar o néctar de uma árvore às vezes. Além do mel, o apiário também produz própolis e enxames para polinização, destinado aos que querem trabalhar com apicultura migratória. Agora, então, chegou a hora de degustar. Por favor, Rogério. A expectativa é bonito, né? Rapaz, não parece... Eu não sei nem explicar, o sabor é perfeito. Produto completamente natural, vindo da própria abelha. A apicultura é um exemplo de que a união é essencial para ter sucesso em qualquer negócio. Resultado que os integrantes da família Santos aprenderam a saborear juntos. Um brinde, né? Quase um brinde, na verdade, viu? Um brinde à natureza. A indústria brasileira de alimentos e bebidas atingiu a receita de 1 trilhão e 161 bilhões de reais em 2023. O resultado é impactado pelo bom momento da exportação. A indústria brasileira de alimentos e bebidas teve um aumento de 7,2% no faturamento e de 5,1% na produção em 2023, em comparação aos dados do ano anterior. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a receita atingiu a marca de 1 trilhão e 161 bilhões de reais no último ano. Esse número engloba tanto o mercado interno quanto o externo. As vendas totais tiveram uma expansão de 3,4% em 2023. O setor representa quase 11% do PIB nacional. A indústria de alimentos processa cerca de 60% da produção agropecuária do país. Para a associação, esse salto se dá pelo crescimento das exportações no decorrer do ano passado. Os destaques ficam para os produtos de proteínas animais, produtos de açúcar e de farelo de soja. Produtores da França têm investido em novas variedades de uvas. O projeto combina frutas de vários países e já tem dado bons resultados. A família deste agricultor trabalha com o cultivo de uvas desde o século XVI. Os barris mais velhos, utilizados para o armazenamento e envelhecimento da bebida, têm 150 anos.
Porém, apesar da tradição, a produção está na vanguarda da inovação. As castas cultivadas aqui são resistentes a doenças e até invalidam o uso de fungicidas. O cultivo de uvas ocupa 12 hectares da propriedade. Cerca de meio hectare é destinado às castas resistentes, que são resultados de uma combinação entre uvas selvagens americanas e uvas francesas. As frutas são resistentes ao míldio e ao oídio, as duas maiores pragas que atacam as parreiras. A hibridização é melhor para a realização de fotossíntese, de acordo com o próprio viticultor. Tanto que a colheita deste ano, deste pequeno cultivo, é esperada com bastante ansiedade. As uvas pretas devem virar um delicioso Pinot Noir. O projeto atual não é novidade. Em 1960, uvas híbridas já eram encontradas na própria França. Mas as doenças presentes nas lavouras ainda preocupam. A viticultura é atualmente a atividade agrícola que faz mais uso de medidas fitossanitárias, até mesmo na viticultura orgânica. Os produtores ainda sonham com um cultivo limpo de qualquer uso de pesticida. Foi em busca de novas técnicas menos nocivas ao meio ambiente que o Instituto de Pesquisas Agropecuárias, Alimentares e Ambiental buscou relançar e impulsionar o projeto de hibridização de castas francesas com vinhas silvestres do continente americano. Em toda a França, 1.000 hectares estão sendo cultivados com novas variedades. O grande interesse do produtor está na redução do uso de insumos em até 80%, uma forma interessante de reduzir os custos de produção. As alterações climáticas também têm impulsionado ainda mais o mercado. Em paralelo, o sabor da bebida continua o mesmo e o público parece não perceber essa mudança nos meios de produção. Solução, claro, que agrada a todos. Ainda na França, olha só que bacana, as escolas têm utilizado alimentos cultivados por pequenos produtores locais. Cerca de 12 colégios da região administrativa de Dordogne, na França, trocaram os pratos industriais por refeições 100% orgânicas. Desde que passou a receber alimentos de produtores locais diariamente, esse chefe teve que traçar uma nova estratégia dentro da cozinha. Agora são verduras e hortaliças que precisam ser preparadas todos os dias. O frango, que antes já vinha da indústria, quase pronto para consumo, agora vem inteiro da granja. Ou seja, o serviço aumentou. Cerca de 600 refeições são preparadas nesta cozinha diariamente. E ainda segundo o chefe, tudo é feito do zero. Até mesmo os temperos, nuggets e caldos. E tudo é reutilizado, nada é jogado fora. A medida impulsionou a economia da região. Esse criador de bovinos e suínos conta que é muito mais fácil vender em locais mais próximos, já que antigamente ele precisava ir até cidades vizinhas para efetuar a comercialização. Com a proximidade, ele consegue economizar no combustível e escoar toda a produção com mais facilidade. Para as autoridades, o objetivo foi cumprido: oferecer alimentação sustentável com qualidade. A ação também foi uma forma do governo municipal em impulsionar a atividade agrícola e melhorar o poder de compra do pequeno agricultor. A contribuição de produtos locais antes do lançamento do projeto girava em torno de 20%. Hoje chega a 85%. A medida impulsionou a produção agrícola de quase 50 fazendas só nessa região administrativa. Com um cenário positivo, autoridades francesas já pensam em expandir o projeto para outros colégios da região. Aqui no Brasil também tem um projeto parecido em Goiás. É o Programa de Aquisição de Alimentos do Estado. Você vai aumentar. O contato com a terra não é recente. Jacira foi criada no campo, no interior de Goiás. Aos 40 anos, ela conta que até tentou viver na cidade, mas a ideia não deu muito certo. De volta ao campo, a produtora rural começou a plantar e criar animais num pedaço de terra no entorno do DF, em Planaltino de Goiás. Mas muito mais para consumo próprio do que para sustento da família. A gente veio de família de produtores, né? E
eu comprei a gente foi morar em um terreno de outra pessoa, na realidade, depois a gente conseguiu comprar o terreno, porque os meninos queriam estar, minhas crianças querem estar em contato com o campo. Aí começamos a tirar um pintinho na chocadeira, né? E aí você planta uma frutífera, faz a primeira colheita e veio o amor pelo campo. E assim, eles me incentivaram muito. A gente começou um plantio de um experimento de quiabo lá atrás, há uns 5, 6 anos atrás. E a gente foi fazendo experimentos, abobrinha de árvore, né? E com isso as pessoas na cidade começaram a encomendar, porque é um produto que sai daqui quase que natural, né? E aí a gente, mas vamos produzir em larga escala. Como? Para vender para quem? A dificuldade de escoar a mercadoria. E aí veio a oportunidade do PAA. Foi a filha mais velha de Jacira quem a incentivou a investir na vida no campo. A minha mãe viu esse programa e me chamou para conversar e eu tive o interesse da gente fazer a inscrição, preenchi os requisitos, né, para ser classificada. E aí eu falei com ela, igual ela tinha explicado, a gente não teve muita dificuldade na hora de escolher os produtos, porque a gente já tinha produzido. E como a gente já veio de uma família que produzia, foi mais fácil da gente ter um andamento, né, e com a ajuda da Emater também, na produção. Jacira foi selecionada para participar do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Goiás. O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos, né? E ele veio na modalidade estadual, né? Ele foi custeado e executado pelo Estado de Goiás. E nós da Emater atuamos como agentes executores do programa, né? Nós cadastramos os produtores, acompanhamos as entregas, né? Emitimos os termos de recebimento e auxiliamos eles na emissão das notas fiscais. A finalidade dele é garantir a venda do produto. É um programa onde ele vai cadastrar as mercadorias que ele vai entregar, que ele já produz ou vai começar a produzir, e ele vai ter a garantia de recebimento daquele produto que ele vendeu, né? Que ele entregou para a entidade cadastrada. O Estado de Goiás compra alimentos produzidos por agricultores familiares cadastrados e os destina gratuitamente para pessoas que não têm acesso à alimentação adequada e saudável. Jacira cultiva abobrinha e quiabo. Foi muito corrido, mas no final deu certo. Deu certo e a gente está fazendo a rotação de cultura, como vocês estão vendo agora, mudando a irrigação de lugar, porque o período chuvoso, mas de repente faz sol, 3, 4, 5 dias, não está dando para confiar. Mas foi muito bom, a gente conseguiu tirar 2 toneladas de abobrinha menina e 1 tonelada e pouquinho de quiabo. E depois da entrega eu ainda tirei algum quiabo e consegui colocar no mercado local. Para este ano, a meta é produzir e vender muito mais. E se você tem a garantia que você vai vender, o mercado certo para receber, o resto é fichinha, né? Você tira de letra, você vai só produzir, com a garantia que aquilo ali vai sair. Você não vai jogar seu dinheiro fora, né? Essa bacia aqui mostra um pouquinho da produção da Jacira, dessa produção que ela acabou colhendo muito mais do que ela tinha de costume. Para a gente ter uma ideia, antes de fazer parte do programa, ou seja, antes de pegar as técnicas, os ensinamentos, de ter acesso a essas informações, ela tinha colhido no máximo meia tonelada de quiabo e 1 tonelada de abobrinha. Depois que ela passou a fazer parte do programa e, por meio desses conhecimentos, ela conseguiu levar adiante essas plantações, ela chegou a colher 2 toneladas de abobrinha e 1 tonelada de quiabo, não é isso, Jacira? É uma quantidade que te surpreendeu também. Sim, porque assim, a gente tinha tido uma experiência antes, mas nada em larga escala, né? O máximo que a gente chegou a colher foi 1 tonelada de quiabo. Perdeu muito quiabo, né? Porque assim, tudo é um começo, é uma experiência nova. Mas ainda assim, a gente vendeu um pouco, né? Para a vizinhança, para os conhecidos, aí associou o quiabo, que na época eu tinha o milho verde também, e aí a gente conseguiu associar e eu tirei muita coisa, mas muita coisa perdeu. Dessa vez você não teve nada de perda? Não, não tive. Mais que fosse, eu acho que eu tinha conseguido escoar mais quiabo no mercado interno, dentro das redes de supermercado aqui no município. Entidades aqui do país firmaram um acordo para aumentar as exportações de pescados brasileiros.
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados fecharam um convênio para a promoção do pescado brasileiro no mercado internacional. O setor movimenta cerca de 500 bilhões de reais em todo o mundo. Pela primeira vez, a Apex, que é a agência que trabalha a promoção das empresas brasileiras no mundo e atração de investimentos, assinou um convênio com a Bipescado, a Bipesca. E a partir de agora nós temos 8 milhões de reais para promoção do pescado brasileiro, para levar as empresas brasileiras para as feiras internacionais e a gente estimular esse setor, que o Brasil tem uma participação muito pequena no mundo. O mercado envolve quase $500 bilhão no mercado do pescado no mundo e o Brasil participa com 0,23%. O consumo per capita no mundo de pescado é de 35 quilos por habitante e no Brasil o consumo é de 10 quilos só. Então tem um enorme espaço para a gente crescer e esse convênio inaugura uma política pública da Apex, do Ministério da Pesca, com o ministro André de Paula e, obviamente, o setor que trabalha a pesca no Brasil. O preço do tomate está em queda e agora você vai saber o motivo. Entre os dias 19 e 23 de fevereiro, a caixa de tomate salada foi comercializada a R$ 70,26 no Atacado de São Paulo. Desvalorização de 5,41%. Em Belo Horizonte, a caixa fechou em R$ 77,18, 15% inferior. No Rio de Janeiro, a baixa foi de 28%, com o tomate sendo vendido a R$ 106. Segundo pesquisadores do CPEA, esse recuo nos preços pode ser atribuído ao aumento no volume de frutos colhidos, já que o calor acelerou a maturação. Mas nem tudo está mais barato, né? Quem foi na feira já percebeu. O calor e a chuva têm impactado demais nos preços de algumas frutas, verduras e legumes. Hoje é dia de feira. Dona Cristina encheu o carrinho. Teve que desembolsar mais e não levou tudo o que queria. Esse último mês, eu não sei se é por causa da chuva ou se é falta da chuva, o que foi, deu uma boa subida na mercadoria, sim. Como que a senhora faz para fazer a compra? Já é o que eu falei, a gente vai comprando mais coisas da época, né? O que a gente procura um preço melhor e vai tocando assim. Verduras, legumes e frutas estão mais caras desde o início do ano e o cliente não está satisfeito. Muito caro. A laranja, R$12 a dúzia, R$1 cada laranja. E olha, o mamão, R$8, R$10 um mamão daquele Formosa. Muito caro, não dá. Ou o senhor compra uma coisa, o senhor compra outra e corta a maioria das coisas. Na barraca do seu Geraldo, o tomate e a cenoura dobraram de preço e as vendas diminuíram. Quem levava 3, leva 1, 2, diminui. Então as pessoas que levavam, vamos supor, 2 cenouras, 2 tomates, ele leva 1 de cada. Ele diminuiu o consumo. A entre-safra, junto com o calor e a chuva, são os principais responsáveis pela menor oferta e perda de qualidade, como é o caso da alface, que é cultivada pelo feirante. Um pé aqui, por exemplo, de alface que você usava 1 ou 2 pés para fazer um maço, você vai usar 5. Quer dizer, você vai diminuir, vai aumentar a quantidade para fazer um maço e de qualidade ruim, porque ele não cresce, porque não consegue se alimentar bem, porque as raízes não desenvolvem. E aumenta o preço? Aí aumenta o preço, é o que está acontecendo. Com tantos reajustes, o João Paulo, que trabalha há 40 anos na feira, tem que diminuir as margens para evitar a fuga do consumidor. A gente não consegue repassar o aumento que tem. E se a gente for repassar todo o aumento, a gente não vende a mercadoria. Os supermercados também sofrem com a alta dos preços. Apesar de comprar em grande quantidade, a falta de produtos lá no campo prejudica a oferta e pressiona o custo para o consumidor. Não falta nada, mas para manter o equilíbrio entre a procura e o que tem disponível, o supermercado faz as compras dia a dia, em busca de qualidade e preço. Nós procuramos abastecer ao longo do dia a dia. É bastante difícil o abastecimento em função de volumes, né? Então a gente busca em vários lugares. São Paulo, Campinas, Uberlândia, além de Ribeirão Preto. Tem que realmente buscar porque o volume é significativo. Muitas das vezes um só fornecedor não dá conta de atender determinadas categorias, né? Então a gente tem que ter bastante opção para poder fazer todo esse aproveitamento.
A alta é identificada em quase todos os produtos do Hortifruti. Os preços assustam e, para não sair do orçamento, a Rod veio comprar só o que está na lista. Para não cometer excesso, não sair fora do orçamento. Já a tática da Nilce é diferente. Consulta o jornal de ofertas com o marido e ele vai em busca da economia. Nós pegamos os folders, todos os folders dos supermercados, aqui perto da casa da gente, né? E ele vai vendo o que está melhor, a qualidade, se está bom, o preço, se está bom. E ele vai comprando. Então, cada supermercado tem uma coisa que serve, né? Tem uma verdura, um legume que está bom, o preço e a qualidade. Enquanto o estoque dos alimentos não se equilibra, o gerente orienta a aproveitar os dias de ofertas. O consumidor tentar procurar produto que nesse momento está um pouco menos elevado o seu preço, né? Não é uma tarefa fácil, porque nós estamos vivendo momentos que quase que toda a categoria está sendo pressionada, né? Mas sempre tem uma oportunidade ou outra e ele se adequar naquele que está com melhor condição no momento. Você aí já ouviu falar em kombucha? A bebida fermentada foi descoberta há mais de 2.000 anos e até hoje é muito consumida. A Maíra Guedes foi até uma fábrica que tem muita coisa diferente, olha só. A garrafa lembra de um refrigerante, a consistência também, mas estamos falando da kombucha, um chá gaseificado, saboroso, rico em nutrientes e com baixo valor calórico. O kombucha é uma bebida fermentada, feita à base de chás, pode ser chá verde, chá preto, frutas, raízes como gengibre. Vai depender do sabor que você vai querer dar a essa bebida. Adoçada e adicionada de uma colônia de bactérias e leveduras, bactérias boas, conhecidas por Scooby. E justamente por isso, o kombucha ele é considerado um alimento probiótico. E por ser probiótico, ele vai regular o funcionamento do intestino. Ele vai melhorar a nossa flora intestinal, trazendo aí, povoando essa flora com bactérias benéficas à saúde do nosso intestino. Além disso, o kombucha é rico em vitaminas e minerais. A kombucha é feita a partir de chás adoçados. O segredo é o Scooby, uma cultura de leveduras e bactérias. Essa é a base para a produção do chá. Por ser uma bebida natural, orgânica e saudável, tem conquistado cada vez mais consumidores. Apesar de ser novidade, o primeiro relato de produção e consumo da kombucha vem da China, em 221 a.C., onde era conhecida como o chá da imortalidade. A produção tradicional é bem artesanal, mas pensando no mercado a ser conquistado, indústrias têm investido na bebida. É o caso de Marcelo, que começou a fazer kombucha como hobby e hoje tem uma indústria. É muito diferente produzir em casa e você produzir industrialmente, né? Você pode até produzir em casa e produzir comercialmente, mas industrialmente você tem uma diferença grande. A gente ficou muito tempo estudando, né? Foram, no meu caso especificamente, né? Porque as outras pessoas envolvidas no processo aqui também tiveram um tempo de estudo, mas eu passei assim, que eu me lembro quando eu comecei, porque eu comecei por hobby também, estudando kombucha, estudando a fermentação, estudando como alimentar essas colônias, né? O que elas comiam, o que elas produziam, então a gente foi estudando isso, tivemos um tempo, essa primeira leva, eu lembro que eu fiquei assim 7 anos, mas a gente ficou um tempo produzindo, parou, voltou, né? Então tem uma série de experiências. Depois pra frente a gente retomou esses estudos, a gente foi para o Instituto Federal de São Paulo estudar um pouco, entender um pouco mais sobre a kombucha também, junto de um outro grupo de estudos que a gente fez na época. Isso vai fazer mais ou menos 2 anos. Isso já foi no período quando a gente decidiu lançar esse produto comercialmente, né? Então a gente tinha várias dúvidas em relação à aceitação de mercado, em relação ao que é palatável. Um desafio imenso para quem produz kombucha é controlar a fermentação. Eu não sei quem já teve a experiência de abrir uma kombucha e ela derramar, né? Então assim, a gente tem conseguido ter um resultado positivo, onde as nossas kombuchas, elas gaseificam, mas elas estão controladas na fermentação, né? Então dela não vazar, não derramar.
patamar. Então são desafios, mas a gente passou assim, acho que pode colocar uns 10 anos aí brincando, que é mais ou menos o tempo, né? A kombucha dentro do nosso, do nosso cardápio, ela é relativamente nova. E tudo começa com isso daqui, ó, o Scooby. Ele é que vai dar início à produção desse kombucha, que tem como base alguns ingredientes. No caso, é o Scooby, o chá verde, o chá preto ou o chá branco com um pouco de açúcar. Essa mistura vai ficar ali durante um dia para a primeira fermentação. O tempo dessa fermentação vai variar de acordo com a sua produção, se é uma produção mais artesanal ou em larga escala, como no caso dessa indústria. Mas há uma média de 2, 3 dias. Após isso, a gente parte para uma segunda fermentação, que é quando a saborização. E a saborização vai da criatividade de cada um. Pode-se usar hortelã, limão, tangerina, coco, enfim. Há uma infinidade de produtos aí, de sabores que podem ser usados. E aí depois já está pronto, ó, para consumo. É uma bebida natural, gaseificada e super saudável. Cestas verdes levam alimentação saudável para famílias carentes em Brasília. A repórter Carolina Rabelo foi conferir de perto e traz os detalhes para a gente. Os itens fresquinhos vêm diretamente da produção de agricultores locais. O processo de separação e pesagem das cestas acontece neste galpão, no CIA. Esse programa ele é um contrato realizado entre as sedes, junto com as cooperativas da agricultura familiar. Entendeu? São todas cestas compradas deles para incentivar todo ali aquela agricultura familiar de uma determinada região daqui do Distrito Federal. E aí, quem que faz a separação desses alimentos? Como que é montada essas cestas? No caso, as cooperativas fazem essa seleção com todo o controle de qualidade deles, e quando a cooperativa chega aqui, já com os alimentos já da cooperativa, a gente faz novo controle de qualidade, o nosso controle, o controle das sedes, controle de pesagem, controle de qualidade, ver se todos os grupos abarcados ali no contrato estão tudo ok, e daqui a gente segue para casa dos beneficiários. Cada kit como este tem cerca de 13 quilos de alimentos variados, como folhagens, legumes e frutas. Cada cesta dessa é entregue diretamente na casa do beneficiário e nós estamos acompanhando o momento de distribuição dessas cestas para cada região administrativa. Nós vamos seguir esse comboio e mostrar para vocês esse processo de entrega. Só em 2023 foram entregues mais de 86 mil kits com legumes, frutas e verduras pelo GDF para os inscritos nos programas Cartão Prato Cheio e Cesta Emergencial. Nos dois casos, a cesta verde é entregue como um complemento para garantir refeições mais balanceadas. Desde 2020, a gente vem com esse programa junto com o Cartão Prato Cheio, justamente para garantir que essa parcela da população que se encontra numa vulnerabilidade social, numa insegurança alimentar, tenha acesso a esse grupo de alimentos que são frutas, verduras e legumes. E é importante também destacar que com este projeto a gente fomenta a agricultura familiar do Distrito Federal, porque todas as cestas verdes elas são adquiridas de agricultores familiares. Então hoje nós temos um contrato com 7 cooperativas que juntas elas têm mais de 1.000 famílias produtoras familiares que fornecem esses alimentos para que a gente entregue a cesta verde ao beneficiário. O projeto Cesta Verde da Emater atende famílias de todo o DF. Essas famílias precisam ser cadastradas em um dos 2 programas. O Josué é um deles. Morador da Candangolândia, ele participa do projeto há 2 anos. Tem os 2 anos que eu recebo, é muito bom, ajuda muito, que eu estou desempregado.
E aí chega numa boa hora? Chegou na boa hora, exatamente. Já outras famílias estão recebendo a cesta verde pela primeira vez. E nós viemos acompanhar mais uma dessas entregas e o procedimento é esse que a gente mostra para vocês. Os funcionários passam de casa em casa, pedem o documento para ver se esse beneficiário tem acesso mesmo a essa cesta e eles pedem essa assinatura toda vez que eles fazem a entrega. A gente mostra para vocês essa beneficiária recebendo agora aqui, preenchendo a documentação para poder então receber a cesta dela. Deixa eu dar uma palavrinha aqui. A senhora é beneficiária desse projeto há quanto tempo? Eu fui contemplado, acho que tem um mês só. Porque eu tinha recebido, fazia 9 meses, aí parou e agora veio de novo. E a primeira vez a sexta. E tá animada? Vai mudar a vida da sua família? Sim, vai. Por que é importante receber esse projeto aí para vocês? Porque fruta é importante, né? Você já deve ter visto ovos multicoloridos, né? Em Rio Verde, Goiás, um produtor tem conquistado o mercado justamente por conta deles. Há quase 2 anos, Luiz, produtor familiar, decidiu apostar também na criação de aves. Aqui a linhagem é GLC, Galinha Livre Caipira. Para tocar a atividade, ele foi em busca de informação e encontrou ajuda na Emater. As fotos mostram o início da construção do galpão e as primeiras aves que chegaram aqui na granja. Pequeno agricultor, só que depois tive a ideia de inovar com outras produções e aí vim então a criar essas galinhas aqui. Procurei a Emater, por sorte encontrei o Ciro lá que me deu todo o suporte, com seus conhecimentos. As aves ficam dentro desse galpão e saem para o piquete uma vez por dia, por volta das 11 horas da manhã. A alimentação é balanceada. As aves se alimentam 2 vezes por dia, cerca de 56 gramas cada refeição. Por aqui, as aves chegam a produzir cerca de 50 a 60 dúzias de ovos. E o que mais chama atenção, olha só, é a coloração. Os ovos se destacam no mercado principalmente pela diversificação da cor da casca do ovo. Creme, azul verde oliva e marrom. Os ovos são conhecidos também como multicoloridos. As aves que a gente selecionou, ela traz uma característica genética bem interessante, que é a diversificação da coloração desses ovos. Esse potencial aí dessas aves de mesclar os ovos, não é que a ave vai botar o ovo colorido, ali uma ave vai modificar a cor, mas é a genética mesmo da ave que traz isso aí. Se a gente observar no galpão, a gente tem coloração de penas diferente, Então, ou seja, há uma mesclagem aí nessas linhagens que a gente tem aqui hoje. Para garantir uma boa produção, as aves têm que estar saudáveis. Por isso, o bem-estar delas é tão importante. São vacinadas e têm todo um controle sanitário. O sistema que a gente adotou aqui hoje na granja foi um sistema de aves, um sistema semi-intensivo, o free range. Nós tivemos bons resultados, com o comportamento dessas aves. O manejo é a mesma coisa, claro, tirando os animais que são criados em sistema intensivo, Mas restante adapta muito bem, tem um bom desenvolvimento, uma boa produtividade, Então o manejo é a mesma coisa. A galinha poedeira GLC consegue se adaptar em vários sistemas de alojamento e é também uma boa opção para pequenos produtores rurais que buscam produzir ovos de alta qualidade e de forma sustentável. A produção do seu Luiz é vendida nas feiras livres de Rio Verde e comércio da cidade. E a demanda é tão grande que não dá para quem quer. A ideia é aumentar a produção futuramente. A gente está com um projeto de ter mais, fazer outros galpões, outro galpão no caso, e a gente quer chegar aqui até 5.000 poedeiras. E por aqui toda a família ajuda. É esposa, filhos e genro. Que todo mundo ajuda, até os netos. Um pega o ovo de um lado, pega o ovo do outro, e assim vai, todo mundo trabalhando, Paulo. Porque aqui a gente tem que trabalhar tudo unido, em família. Então eu considero isso aqui como as galinhas de ovos de ouro. Porque para mim, toda vida eu falar para ele, eu prefiro cuidar de 1000 galinhas,
quero cuidar de um canteiro de horta. E ele falou, você é doido? Eu falei, eu vou cuidar dos meus bichinhos. Até que enfim chegou. Meu sonho tá aí, ó, realizando. Olha que bonito, ó, tá me bicando bichinho. Então a troca deu certo. Deu. A melhor troca que nós fizemos até hoje. E não me arrependo hora nenhuma. Eu quero é mais. Faz sucesso esses ovos coloridos, né? Faz. Até tanto eu falo pro pessoal, ó, isso daqui vocês não vão perder nenhum ovo. Você vai perder se deixar cair. Aí o pessoal fica rindo, leva os ovos, né? Que a gente vende na feira, vende em casa, vende em todo lugar. Todo mundo pede, a gente tá vencendo os ovos. A gente tem muito amor por elas. Você tá vendo que, ó, tudo mansa, né? Nenhuma fica bicando a gente, e chega aqui, quer que você pega elas. Então, pra mim, isso aqui é um sonho realizado, graças a Deus. Essa edição do Agro Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. E claro, eu espero você no próximo programa, combinado? Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. Crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar.